E aí, galera, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade à nossa aula de geografia. O nosso assunto de hoje é sobre a desigual distribuição da população mundial. Na aula passada, nós estudamos sobre o surgimento dos primeiros grupos humanos, que a hipótese mais aceita é que eles surgiram no continente africano e se dispersaram por todo o planeta. E essa dispersão, o homem aprimorou as técnicas ao longo do tempo e foram produzindo o espaço geográfico. Basicamente foi isso que a gente estudou na aula passada. Agora nós vamos entender quais fatores permitem que algumas áreas sejam extremamente populosas e outras áreas sejam um vazio demográfico. Ao superar as adversidades e limitações impostas pelas condições do meio natural, o ser humano pôde se dispersar e se fixar em quase todos os lugares do planeta. Lembra que eu falei para vocês na aula passada que o homem ele tem essa capacidade de se adaptar em diversos lugares. Não é igual os animais, né? Que eu dei até o exemplo do urso polar. Que o urso polar ele não vai conseguir se adaptar em regiões áridas do planeta. Mas o homem ele consegue se adaptar. Então, esse é o diferencial da nossa espécie, a questão da adaptação. O aprimoramento das técnicas, assim como o crescimento demográfico, permitiram a ocupação dos lugares mais inóspitos da Terra. Nos dias atuais, os seres humanos habitam tanto as zonas geladas dos polos, como as regiões áridas e quentes dos grandes desertos. Também existe ocupação no topo das altas cadeias montanhosas do planeta. Vamos analisar o mapa a seguir. Os mapas de densidade demográfica são elaborados utilizando-se cores e tonalidades que apresentam a intensidade do povoamento. As cores mais escuras representam as áreas mais povoadas e as cores mais claras, as áreas menos povoadas. Então, conforme as cores do mapa, o continente mais populoso é o asiático, com cerca de 60% da população mundial. Quer dizer que em cada 10 habitantes da Terra, mais de 6 pessoas vivem na Ásia. No entanto, sua densidade demográfica é de 82 habitantes por quilômetro ao quadrado, pouco superior à da Europa, que é de 72 habitantes por quilômetro ao quadrado. O que isso quer dizer? O que acontece é que, enquanto a Europa é o continente de povoamento mais uniforme, com predomínio de grandes cidades em quase todo o território, a Ásia possui extensas regiões praticamente despovoadas, como a Sibéria, o Tibete e a Península Arábica, ao lado de altíssimas concentrações humanas, como as cidades de Pequim, Xangai, na China, Mumbai, Calcutá, na Índia, Seul, na Coreia do Sul e Jakarta, na Indonésia. Ainda conforme o mapa, o segundo continente mais populoso é a África. Se deve ao alto índice de crescimento populacional dos países. A Oceania é o continente menos populoso e menos povoado. A Antártida é o continente não habitado, ou seja, ele é despovoado devido às baixas temperaturas. É o lugar mais frio da Terra. Existe muita escassez de alimento, só vamos ter vida nos mares, principalmente em torno do continente, que vão ter algumas focas, leões marinhos, mas não existe população nativa daquela região. O que nós vamos ter na Antártida é apenas base de estudos de alguns países. Embora o ser humano esteja presente em todos os continentes, sua distribuição pelos territórios é desigual. Veja no gráfico abaixo a distribuição da população nos continentes em 2015. Como eu já havia falado anteriormente, o continente mais populoso é o continente asiático. Em segundo lugar, nós vamos ter a África. Terceiro, América. Quarto, Europa. Quinto, Oceania. Então, como eu falei, a Antártida ela não vai se encaixar nesse quesito de população, né, em que a população vive naquele lugar como população nativa. Agora vamos estudar os termos populoso ou povoado.
Populoso e povoado são conceitos que fazem parte dos estudos demográficos. Quando dizemos que um lugar é populoso, estamos afirmando que esse lugar tem um número elevado de habitantes. Portanto, nele existe uma grande população absoluta. Quando dizemos que um lugar é muito povoado, estamos dizendo que há muitos habitantes a cada quilômetro quadrado. Sendo assim, o termo populoso refere-se à quantidade de habitantes e o termo povoado refere-se à quantidade de habitantes por quilômetro ao quadrado. Nem todos os países populosos são necessariamente muito povoados. Vamos ver alguns exemplos abaixo. Em 2017, a população do Japão era de aproximadamente 127 milhões de habitantes, que ocupava uma área de 377.947 quilômetros ao quadrado. Assim, sua elevada densidade demográfica era de 336 habitantes por quilômetro ao quadrado. Ou seja, o Japão é um país muito populoso e intensamente povoado. A Rússia, por exemplo, devido à vasta extensão de seu território, com 17.098.240 quilômetros ao quadrado e população de 144 milhões de habitantes em 2017, apresentava baixa densidade demográfica, com 9 habitantes por quilômetro ao quadrado, ou seja, é um país populoso e pouco povoado. Para você entender melhor os termos populoso e povoado, vou ilustrar aqui com alguns exemplos. Vamos pegar aqui 4 territórios. O território A tem uma população de 20 pessoas. O território B, 20 pessoas. O território C, 5 pessoas. E o território D, 5 pessoas. Desses 4 territórios, quais são os mais populosos? Você vai identificar o território A e o território B. Então, ambos são territórios populosos. Já o território C e o território D não são populosos. Agora vamos analisar o termo povoado. O território A tem uma população de 20 pessoas e o tamanho do território é 2 km ao quadrado. No território B, uma população de 20 pessoas, o território de 1 km ao quadrado. No C, a população é de 5 pessoas e o território é de 2 km ao quadrado. No território D, uma população de 5 pessoas e um território de 1 km ao quadrado. Então, no território A, nós vamos ter o quê? Um território populoso, certo? Porque tem um número elevado, ou seja, a população absoluta é elevada. Aí você vai perceber que a população desse território vai estar distribuída de forma desigual. Observe os espaços existentes entre as carinhas aí, entre os rostinhos. Já o território B é um território populoso, porque vai ter muita gente. Só que perceba que o território ele é menor. E aí o que acontece? Os rostinhos aí estão mais juntinhos. Ou seja, a população está mais juntinha, a população está distribuída de forma mais igual pelo território. Então, esse território aqui ele vai ser um território populoso e povoado. Já o território C, ele não é populoso e nem povoado. Da mesma forma, é o território D. Não é um território populoso e nem povoado. Embora a população mundial ocupe todos os continentes do planeta, sua distribuição pelos territórios é desigual. Em um país povoado como a China, que em média apresenta 150 habitantes por quilômetro ao quadrado, existem lugares em que a densidade demográfica é inferior a 5 habitantes por quilômetro ao quadrado. Entre os principais fatores dessa distribuição estão os históricos, os naturais e os econômicos. Veja alguns exemplos a seguir. No que se refere aos fatores históricos, nós vamos ter as maiores concentrações populacionais no continente asiático, nas porções sul e leste, por razões históricas que envolvem a expansão de civilizações milenares, como a chinesa
e a hindu. Em geral, as áreas de ocupação mais antigas foram aglomerando habitantes ao longo do tempo e mostram-se hoje mais povoadas do que áreas recentemente habitadas. Quando se observa a superfície geral do globo, em especial a das terras emersas, nota-se uma grande variedade de paisagens naturais, com grande diversidade de aspectos para o relevo, hidrografia, condições climáticas, vegetação e tipos de solo. Essas condições têm sido, no tempo histórico e tecnológico, de grande influência na distribuição demográfica pelo espaço, principalmente quando o homem precisa dessas condições para se proteger e desenvolver sua atividade econômica, numa dependência maior em relação à natureza. Em função da diversidade de paisagens na natureza e de aspectos gerais que exercem influência na distribuição da população, chamamos de ecúmenas as áreas que apresentam condições naturais favoráveis à fixação demográfica. É o caso dos vales férteis, deltas fluviais, regiões litorâneas, baixos planaltos e baixas planícies. São áreas historicamente disputadas pelo homem. Já as regiões que apresentam condições naturais desfavoráveis à fixação populacional são denominadas anecúmenas. Na maioria dos casos, são áreas que não oferecem condições satisfatórias à sobrevivência do homem. Grupos humanos que nelas habitam são, em geral, pequenos e estão historicamente adaptados às condições inóspitas do meio natural. Sua sobrevivência depende diretamente do conhecimento prático da natureza e de um grande submetimento às suas regras. Situam-se principalmente nas altas latitudes, que são as regiões polares e subpolares, nas grandes altitudes, áreas montanhosas e nas zonas desérticas e pântanos. Além das razões históricas e naturais, os fatores econômicos exercem influência na ocupação do espaço geográfico. Em geral, as áreas mais industrializadas e desenvolvidas do planeta são intensamente habitadas, como grande parte dos países europeus, os Estados Unidos e o Japão. Essas regiões de intenso crescimento econômico e que oferecem melhores condições de vida acabam atraindo um grande número de imigrantes que, pouco a pouco, tornam esses lugares mais populosos e povoados. Populações numerosas e elevadas, concentrações habitacionais também são observadas em regiões pouco desenvolvidas, como os países pobres. Algumas dessas regiões têm um povoamento muito antigo, caso de Bangladesh, Índia, Sri Lanka, Paquistão e Vietnã. Todos pertencem ao continente asiático. E assim chegou ao fim mais uma aula de geografia. Aguardo vocês até a próxima aula. Qualquer dúvida é só perguntar lá na plataforma. Um grande abraço.